Olá, seja bem-vindo a essa série Princípio Inteligente das Plantas. Esse vídeo agora é o vídeo número 130 dessa série. Depois eu vou começar uma nova série sobre os animais, os corpos multidimensionais dos animais, que vai ter correlação com isto. Mas eu vou dar uma parada momentânea nessa série, para depois eu retomar em outro momento. E eu não poderia encerrar essa série se não fosse falando do Cristo e as plantas. Por que o Cristo e as plantas? Você vai entender por que eu tomei esse caminho. Esse livro aqui que eu vou te mostrando, é um livro psicografado pelo Chico Xavier, psicografia do Emmanuel, o livro Caminho da Luz. Caminho da Luz é um livro que ele vai descrever, é só um pouco no início que eu vou mostrar, descrever a importância de Jesus para a compreensão de tudo na Terra, mas no caso eu estou chamando específico das plantas. E nesse livro ele vai falar do Cristo. O Cristo que o Espiritismo toma como base, como modelo da nossa compreensão, o espírito mais evoluído da Terra, e nós vamos entender por que isso. Jesus tem bilhões de anos na nossa frente. Então, nesse livro, no capítulo 1, ele começa falando da gênese planetária. Ele diz, a gênese planetária. Olha como é que ele vai falando nesse início. Ele diz, ele bota o título, Comunidade de Espíritos Puros. Aí ele fala, rezam as tradições do mundo espiritual que a direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Existe. Em cujas mãos conserva as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Ele começa dizendo que existe a Pleiade. Ele diz, esta comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, dizendo Emmanuel, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por 2 vezes no curso de milênios conhecidos. Ele diz, a primeira vez verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar. Ele está dizendo, o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço as balizas de nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta. E segundo, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu Evangelho e do amor redentor. Ele está dizendo nesse primeiro capítulo que Jesus reuniu com essa pleiade de espíritos todos angelicais que governa a Terra, que ele, com essa pleiade de espírito, vai ajudar a formação do planeta Terra. Jesus, desde o início da formação do planeta Terra, Jesus está coordenando essa formação com a pleiade de seres altamente angelicais. Aí ele vai dizendo outras coisas, que eu não vou ler o livro, eu vou só ler um pedaço, e ele fala da criação da Lua. Eu estou dizendo, como ele vai falar das plantas, tem que formar o planeta para vir as plantas. E antes disso, ele forma da criação da Lua,
porque a lua vai ser muito importante nas plantas. Você vê que antigamente o povo até dizia planta em lua tal, lua minguante, lua tal, ele já dava. E nós sabemos que a lua altera as plantas, altera o mar, altera até mesmo a gravidez, altera uma série de coisas. A lua tem uma importância. Ele diz, nesta computação de valores, a criação da lua é o título que ele coloca, nesta computação de valores cósmicos em que labuta os operários da espiritualidade, sob a orientação misericordiosa do Cristo. Olha o Cristo trabalhando no comando da formação da Terra e no comando da formação da Lua. Delibera-se formação do satélite terrestre. O programa de trabalho a realizar-se no mundo requeria o concurso da Lua. Ia precisar ter esse satélite para realizar o trabalho que eles iam fazer aqui no planeta. Nos seus mais íntimos detalhes, ele seria a âncora do equilíbrio terrestre nos movimentos de translação que o globo efetuaria em torno da sede do sistema. O manancial de força ordenadora de estabilidade planetária. Sobretudo, o orbe nascente necessitaria da sua luz polarizada, cujo suave magnetismo atuaria decisivamente no drama infinito da criação e da reprodução de todas as espécies nos variados reinos da natureza. Ele está dizendo que a Lua seria muito importante, não só no movimento da Terra, mas até mesmo na criação e na reprodução de todas as espécies nos variados reinos da natureza, desde simples bactérias, fungos, as plantas, os animais, o próprio homem tem influência, e ele está dizendo que o Cristo coordena com essa plena de espírito isto. Aí ele vai dizer, aqui nesse capítulo ainda ele fala, o divino escultor, olha como é que ele fala, sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas, com as suas legiões de trabalhadores divinos. Lançou o escopo de sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe, que a sabedoria do Pai deslocara do sol para suas mãos augustas e compassivas, as mãos augustas e compassivas de Jesus. Operou a escultura geológica do orbe terrestre, talhando a escola abençoada e grandiosa na qual seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Com seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu o regulamento dos fenômenos físicos da Terra. Organizou-lhes o equilíbrio futuro na base dos corpos simples da matéria, cuja unidade substancial os espectroscópios terrenos puderam identificar por toda parte do universo galáctico. Organizou o cenário da vida, criando sob as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres do porvir. Isso há 4,5 bilhões de anos, ele já está pensando bilhões de anos lá na frente. Fez a pressão, o Cristo com essa plena de espírito, fez a pressão atmosférica adequada ao homem, porque cada planeta tem a sua expressão atmosférica, antecipando-se ao seu nascimento no mundo. Naquela época ele já estava preparando o terreno para o próprio vinda do homem. No curso de milênios, estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera, onde se harmonizam os fenômenos elétricos da existência planetária. Edificou as usinas de ozônio a 40 a 60 quilômetros de altitude, para que filtrasse convenientemente os raios solares, manipulando-se a composição precisa, a manutenção da vida organizada no orbe. Definiu todas as linhas do progresso da humanidade futura, engendrando a harmonia de todas as forças físicas que preside
ao ciclo da atividade planetária. Olha, Jesus, ele começa descrevendo, preparando o planeta, preparando a Lua e ajeitando a atmosfera do planeta para poder receber as vidas que vinham daqui a pouco se instaladas na Terra. Aí ele diz, o verbo na criação terrestre. Aí ele começa. A ciência do mundo não viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Substituíram a providência com a palavra natureza em todos os seus estudos e análise da existência, mas o seu amor foi o verbo da criação como princípio. Como será a coroa gloriosa dos seres terrestres da imortalidade sem fim? E quando serenar os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes dos mares primitivos, aí, olha, ele descreve, Jesus reuniu das alturas os intérpretes divinos do seu pensamento, ele comandando esses mestres. Ele viu-se então descer sobre a terra, das amplitudes dos espaços ilimitados, uma nuvem de força cósmica que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Daí, a alguns tempos, a crosta solidifica do planeta, como no fundo dos oceanos, podia observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estava dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa, nascia no orbe o protoplasma e com ele lançava Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros seres e dos primeiros homens. Olha o que ele está dizendo, preparando a Terra agora para começar a vida organizada. Agora só um pouco que eu vou ler, mas você ainda vai ver, ele vai dizer no capítulo 2, uma parte, vida organizada, ele diz, as construções celulares, que o corpo humano é formado de átomos que formam as células. As células é a base da vida, é a unidade da vida, é as células, de todos, no homem, no animal, na planta, nas bactérias, de todos os seres, precisa ter célula. Nem que seja uma célula como uma ameba, um ser unicelular, precisa da célula. A célula é base. E olha que ele vai dizendo as células formadas há muitos milhões de anos lá atrás. Olha como é que ele descreve. Sob a orientação misericórdia e sábia do Cristo, olha o Cristo comandando, laborava na terra numerosas assembleias de operários espirituais. Como a engenharia moderna, que constrói um edifício prevendo os menores requisitos de sua finalidade, os artistas da espiritualidade edificavam o mundo das células, iniciando, nos dias primeiros, a construção de formas organizadas e inteligentes dos séculos por vindouros. Ele chama a atenção, o ideal da beleza foi a sua preocupação nos primeiros momentos, no que se referia à edificação celulares da origem. A beleza é a marca da arte divina, e Jesus trabalhando com esses operários, trabalhando a beleza de uma célula. Quem conhece o estudo de células sabe que usina fantástica, que cidade, é uma indústria, é várias indústrias, ali é uma verdadeira cidade numa célula. Aí ele diz, é por isso que em todos os tempos a beleza junto com a ordem constitui um dos traços indeléveis de toda a criação. As formas de todos os reinos da natureza terrestre foram estudadas e previstas, todas as formas foram estudadas e previstas, bactéria, fungo, vírus, planta, todas elas foram.
Os fluidos da vida foram manipulados de modo a se adaptarem às condições físicas do planeta, encenando-se a construção celulares segundo as possibilidades do ambiente terrestre, tudo obedecendo a um plano pré-estabelecido pela misericordiosa sabedoria do Cristo, consideradas as leis do princípio do desenvolvimento geral. Olha o Cristo que é tão desconhecido da sociedade. O Cristo conhece cada ser que está aqui na Terra. Aí ele vai descrever os primeiros habitantes da Terra. Olha como é que ele diz. Dizíamos que uma camada de matéria gelatinosa envolver o orbe terrestre em seus mais íntimos contornos. Essa matéria amorfa e viscosa era o celeiro sagrado das sementes da vida. O protoplasma foi o embrião de todas as organizações do globo terrestre. E se essa matéria, sem forma definida, cobria a crosta solidificada do planeta, em breve a condensação da massa dava origem ao surgimento do núcleo, iniciando as primeiras manifestações dos seres vivos. Os primeiros habitantes da Terra no plano material são as células albuminoides, as amebas e todas as organizações unicelulares, isoladas e livres, que se multiplicam prodigiosamente na temperatura tépica dos oceanos. Com o escoar incessante do tempo, esses seres primordiais se movem ao longo das águas, onde encontram o oxigênio necessário ao entretenimento da vida, elemento que a terra firme não possuía ainda em proporções de maior existência animal. Antes das grandes vegetações, tinha que vir primeiro. Esses seres rudimentares somente revelam sentido, o do tato, que deu origem a todos os outros em função do aperfeiçoamento dos organismos superiores. Olha como é que ele vai descrevendo, e ele descreve a paciente elaboração das formas. Decorrido muito tempo, milênios, eis que as amebas primitivas se associam para a vida celular, em comum, formando as colônias de infusórios e polipérios, em obediências aos planos da construção definitiva do porvir, emanadas do mundo espiritual, onde todo o progresso da Terra tem a sua gênese. Aí ele diz: os seres vegetais e os animais parecem confundidos da profundidade oceânica. Não existe formas definidas de expressão individual nessa sociedade de infusórios, mas desses conjuntos singulares formam-se ensaio da vida que já apresenta caracteres rudimentares dos organismos superiores. Milhares de anos foram precisos aos operários de Jesus no serviço da elaboração paciente das formas. Olha como é que ele vai descrevendo esse. Aí ele diz: as formas intermediárias da natureza. A atmosfera está ainda saturada de umidade e vapores, e a terra sólida está coberta de lodo e pântanos inimagináveis. Todavia, a derradeira convulsões interiores do orbe localiza os calores centrais do planeta, restringindo-se zonas de influências telúricas necessárias à manutenção da vida animal. Esse fenômeno geológico estabelece os contornos geográficos do globo, delineando os continentes e fixando posição dos oceanos, surgindo deste modo as grandes extensões de terra firme, apta a receber sementes prolíficas da vida. Os primeiros crustáceos terrestres são um prolongamento dos crustáceos marinhos, segue-lhe pegada
Aparecem os batráquios, trocas as águas pelas regiões lodosas e firmes. Nessa fase evolutiva do planeta, todo o globo se veste de vegetação luxuriante, prodigiosa, cujas florestas opulentas e desmensuradas, as minas carboníferas dos tempos modernos, são petrificados vestígios dessa floresta. Eu já estou acabando, vou no último capítulo, que eu vou ler agora, o livro é grande, estou lendo só uns pedaços. Ele diz, ensaio assombrosos. Olha o que ele diz. Nessa altura, os artistas da criação, Jesus com aquela play de espírito, tudo angelical, inauguraram novos períodos evolutivos das formas. A natureza torna-se uma grande oficina de ensaios monstruosos. Após os répteis, surgem os animais horrendos das eras primitivas. Os trabalhadores do Cristo, como os alquimistas que estudam combinações de substâncias, na retorda dos aculados observações, analisa igualmente a combinação prodigiosa dos complexos celulares, cuja formação eles próprios haviam delineado, executando com as suas experiências uma justa aferição de valores, prevendo todas as possibilidades necessárias do porvir. Todas as arestas foram eliminadas, aplanaram-se as dificuldades, realizaram-se novas conquistas. A máquina celular foi aperfeiçoada no limite do possível, em face das leis físicas do globo. Os tipos adequados à Terra foram consumados em todos os reinos da natureza, eliminando-se os frutos teratológicos estranhos do laboratório de sua perseverança e experiência. A prova da intervenção das formas espirituais nesse vasto campo de operações é que, enquanto o escorpião gêmeo dos crustáceos marinhos conserva até hoje, de modo geral, a forma primitiva, os animais monstruosos das épocas remotas lhe foram posteriores, desapareceram para sempre da fauna terrestre, guardando os museus do mundo as interessantes reminiscências das suas formas atormentadas. Ele está falando ele vai descrevendo o homem, uma série. O livro é muito interessante, Caminho da Luz. Mas eu queria mostrar que por trás de uma simples plantinha está o Cristo e aquela pleide de espíritos angelicais sobre o seu comando, não só formando a terra, formando a lua, dando toda a consistência para que a vida pudesse existir, mas por trás está as mãos sábias desse mestre que veio servir de modelo e de guia para todos nós. Então, uma simples planta, a não ser que ela vai dar origem a outros seres, nós precisamos dela, mas antes está a mão de Deus, a mão de Jesus orientando a formação das plantas, a formação dos animais, dando condição para o homem poder reencarnar na Terra, trabalhando a evolução. Então esse Cristo, que as pessoas mal conhecem, ou às vezes analisa de uma forma, uma teologia maluca muitas vezes, colocar as suas observações como se fossem as observações verdadeiras. Esse ser tem bilhões de anos na nossa frente. Então, todo o planeta, toda a vida na Terra, lógico, primeiro a Deus, segundo ao Mestre Jesus, o Cristo. E aí, nessa lição das plantas, nós entendemos a frase de Jesus quando diz: olhai os lírios do campo, nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu igual. Olhe as plantas como irmãs de caminhada, está fazendo a caminhada conosco, nesse processo evolutivo.
olhe com respeito por ela. Veja a estupidez do homem destruir florestas e florestas, às vezes sem precisão. Ele poderá trabalhar no harmonia, porque o universo todo é harmonia. E a Terra também é harmonia. Estamos todo mundo um precisando do outro. Os homens precisam dos outros homens e os homens precisam dos seres angelicais. Mas os homens precisam dos animais, os animais precisam dos homens e os homens e animais precisam das plantas e as plantas precisam do nosso cuidado, olhar para ela como irmãzinhas. A bactéria precisa, os fungos, os vírus, e nós precisamos um do outro. A Terra precisa da Lua, a Lua precisa do Sol, e essa galáxia precisa de outra galáxia, tudo do universo se encadeia. Então, olhe a planta como nossa irmãzinha gêmea, irmãzinha caçula nesse processo de evolução. Eu vou terminar essa série agradecendo a Deus que permitiu que eu trouxesse essas informações muito pouca, porque o meu conhecimento é muito pouco, mas talvez esse pouco conhecimento sirva para acordar os grandes mestres que vai estudar a botânica com um olhar diferente do olhar materialista que é visto até hoje. As plantas têm princípio inteligente, e se tem princípio inteligente, precisa ter um olhar um pouco diferente que só o olhar materialista vê. Que Deus te guarde, muito obrigado pela consideração de seguir essa série. E eu vou entrar noutra série, falando dos corpos multidimensionais dos animais, que talvez vai trazer conexão com essas coisas das plantas. Agradeço a todos vocês e agradeço a todos os mestres que eu busquei informações nesse trabalho, sobretudo o Dr. C. Jagandi Bose, o Goethe, o Festner, Gustavo Teodoro Festner, o Jorge Andréa, o Hernani Guimarães e o Alfredo Wallace. Todos eles foram mestres que me inspirou para esse trabalho simples, modesto, porque o meu conhecimento é muito pouco, não podia dizer coisa mais do que isto. Que Deus guarde vocês, boa sorte, um abraço bem forte em cada um de vocês e um beijo na bochecha de cada uma de vocês que assistiram esse vídeo. Até o próximo encontro nosso.